Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. O podcast hoje para a gente falar de seleção brasileira, 5-1 para cima da Coreia do Sul. A gente vai falar de alguns jogos aí, resultados de alguns jogos da Série B. E vamos falar desse jogo aqui, começar por esse jogo da Série A, o clássico cearense, Fortaleza e Ceará, 1-0 para o Ceará. O Ceará deixa a zona do rebaixamento e afunda ainda mais a equipe do Fortaleza neste momento. Eu já tinha dito isso alguns podcasts atrás, eu já tinha uns 2, 3 podcasts atrás, eu tinha dito, o Fortaleza para mim é uma das equipes que vão brigar para não cair. Neste momento eu cravo aqui, tá? E eu espero queimar a língua no futuro. O Fortaleza vai ser uma das equipes que vão brigar para não ser o lanterna da competição, tá? Para não ser o lanterna. O Fortaleza tem hoje 8 jogos e apenas 2 pontos, tá? Na Série B. Então, 5 pontos de distância para o Juventude, que é o vice-lanterna. Então a situação é absolutamente dramática, o momento é péssimo. Se for pensar em Campeonato Brasileiro, a equipe que continua mobilizando e dedicando esforços para as competições de mata-mata, então é isso que vai ser, né? Uma equipe que pode ir longe em competições de mata-mata, que vai ganhar muita grana em competições de mata-mata, como a Libertadores e a Copa do Brasil, e vai deixar o Brasileirão passar, né? Vai brigar pelo rebaixamento. Essa é a tônica. Infelizmente eu não sinto alegria em falar isso, eu já falei aqui. Ao longo até a quinta rodada do Brasileirão, eu defendi o Fortaleza com os dentes. Agora, sabe aquela hora que você cansa? Você vê que o negócio tá passando, tá todo mundo falando e os caras aparentemente não estão nem aí. Então é assim que vai ser, né? A partida começa com um jogador expulso já. Não tem a mínima seriedade para jogar um jogo de Brasileirão, né? É puro amadorismo. É puro amadorismo. Nem parece uma equipe que terminou no G4 na temporada passada, né? É puro amadorismo. O jogo começa e já estragou. O jogo já começou estragado, né? Confusão, teve sinalizador, aí partida interrompida, aí tem jogador expulso. O Ceará sai na frente com muito mérito, um passe sensacional do Vina, né? E o Ceará abre a porteira com o Kleber e depois foi indo, né? O Felipe foi expulso, que eu não falei, né? Cara, lance absolutamente lamentável, né? Então, o segundo tempo, o Ceará até cresceu um pouco, tentou uma arrancada inicial para ampliar o marcador, até porque estava com um jogador a mais. O Vojvoda foi deixando o Fortaleza mais ofensivo, o Ceará entendendo, né, que até por uma questão física, né, de aspecto físico de se preservar, foi ficando cada vez mais conservador, foi se defendendo e se defendeu sem correr grande perigo, na minha opinião. Então, o Ceará deixa a zona do rebaixamento, falei, vou repetir, um belíssimo resultado pro Ceará, que neste momento chega a 9 pontos, 15º colocado, né? O 17º abre o Z4, né? E o Ceará é o 15º, tem tudo para seguir aí numa sequência não digo de bons resultados, mas uma sequência de ponto aqui, ponto ali, e se afastando aos poucos, né? Até porque a campanha também não é bacana no Campeonato Brasileiro. Mas em questão ao Fortaleza, a gente só pode lamentar, né? Eu falei aqui, se o Fortaleza não vencesse essa partida, eu cravaria aqui, o Fortaleza vai brigar para não ser o lanterna da competição. Ah, é muito cedo. Não, não é, sim, é nessa brincadeira de falar que é cedo, né, que a gente viu duas equipes organizadas no ano passado serem rebaixadas, né? O Grêmio e o Bahia. Então eu não tenho assim, receio nenhum de falar isso. E assim, eu falo com dor no coração e torcendo para queimar a língua. De verdade. Assim, não tô falando. Para quem acompanha o podcast que sabe o quanto eu defendi o Fortaleza no início do Brasil. O quanto eu acreditei que o Fortaleza fosse passar para a fase de mata-mata da Libertadores. Chegou num ponto aqui que eu falei, abre mão da Libertadores, né? Vai para uma Sul-Americana, né? Foca no Brasileirão, não há demérito nisso. Agora foi seguindo, as competições foram seguindo, não sei se é questão de bom momento, de mobilização, internamente eu também não sei o que está rolando, isso só quem está lá dentro pode dizer. O fato é que são 8 jogos e apenas 2 pontos marcados, tá? 2 empates, então resultados muito ruins.
Ah, mas o Fortaleza joga bem. Ah, mas a arbitragem prejudicou, né? Reclamou de pênalti, o Ceará podia ter jogador expulso também. Aí vai entrar nessa brincadeira de reclamar de arbitragem. Que pode ser prejudicado um lance ou outro, isso sem dúvida nenhuma, né? Isso a gente não questiona aqui. A qualidade da arbitragem brasileira ela é questionável, mas não é só o Fortaleza que é prejudicado. E aí na frente, nessa partida e lá na frente, não se pode acreditar o rebaixamento do Fortaleza à arbitragem, né? Lamentavelmente é isso. É mais fácil culpar a arbitragem, né? Pelos erros que estão cometendo. Já falei aqui e vou repetir, são 8 rodadas, apenas 2 jogos, né? E vai dizer que a arbitragem prejudicou em todos, né? Enfim, infelizmente, assim, eu falei, vou ser repetitivo, como diria Mauro Betti. Eu vou ser repetitivo, não é com alegria que eu digo, é até com indignação, assim, com tristeza que eu digo isso. Porque é uma grande equipe, assim, uma equipe que tem qualidade, que tem um bom treinador, né, comissão técnica longeva, tudo que a gente defende no futebol, né, gestão responsável. O Fortaleza tem tudo que a gente defende no futebol. Mas o que falta não sei, é a malícia. Vontade eu não digo que falta, mas ter a. Cara, malícia, né? É ter a malandragem, né? Jogar o Campeonato Brasileiro, pô. Começa a partida com um jogador expulso, pelo amor de Deus, né? É coisa de gente amador, né? É coisa de equipe amadora, que não é. O Fortaleza não é uma equipe amadora, tá nas oitavas de final da Libertadores. Como é que você vai falar que é uma equipe? Mas tá sendo, no Campeonato Brasileiro está sendo. Tá jogando com uma equipe juvenil, né? De forma irresponsável. E o bonde está passando e lamentavelmente a tônica do Fortaleza até este momento da temporada é de uma equipe rebaixada. A tônica é de uma equipe rebaixada. Todos os outros ali, se a gente pegar do Avaí, que é o 13º, até o Juventude, tá? Do Avaí até o Juventude, que é o vice-lanterna, são 3 pontos de diferença. Do Avaí, que é o 13º, tá ali no meio da tabela, até o Juventude, são 3 pontos diferentes. O Juventude tem 7 pontos, o Avaí tem 10. É uma rodada de diferença. Então você vê, o Avaí 10, o Juventude vice-lanterna 7, o Fortaleza tem 2. O Fortaleza ele destoa totalmente do resto da tabela, assim, é impressionante. É impressionante. Enquanto não houver uma mobilização de 100% para jogar o Campeonato Brasileiro, não dá para a gente dizer que o Fortaleza vai escapar dessa situação. E em virtude do que está acontecendo, de estar jogando 3 competições e estar bem nas competições de mata-mata, diga-se de passagem, eu não vejo luz no fim do túnel do Fortaleza. E se não abdicar de uma outra competição, vai ser rebaixado, né? Vai ser rebaixado. Lamentavelmente é isso. É triste a gente dizer isso, mas essa história a gente já viu várias vezes no Campeonato Brasileiro. E quanto mais você deixa passar, pior, né? Quanto mais, não, a maré vai virar, a maré vai virar. Eu imagino que é isso que deve estar acontecendo internamente, né? Não, as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar. Não vão melhorar, as coisas não melhoram, né? Não melhoram se não houver aquela tal da mobilização. Chega, agora já deu, né? Chega, a gente para a sangria, para de tomar gol, a gente muda o jeito de jogar se precisar, mas a gente tem que parar de perder, né? Parando de perder já é um meio passo, porque o time sabe atacar, né? Mas não vem marcando gol. Então é triste a gente dizer isso. Vai ter um jogo contra o Flamengo agora no final de semana no Maracanã. A gente já pode acreditar mais uma derrota para o Fortaleza. Não estou dizendo aqui que o Fortaleza não possa ganhar do Flamengo. O Fortaleza tem totais condições de ganhar o Flamengo. Até porque, em termos de futebol apresentado, se a gente pegar a regularidade, mesmo com as derrotas, o Fortaleza apresenta futebol melhor que o do Flamengo. Mas pelo momento das duas equipes, já até inflamado pelo torcedor rubro-negro, a gente acredita 3 pontos ao Flamengo já. Porque o momento do Fortaleza é péssimo e é uma equipe que não está mobilizada para isso. É diferente do Ceará, que está indo aos trancos e barrancos, né? Mas tá conseguindo pontuar, assim, tá próximo de pontuação com os outros, né? Enfim, é bom seguir aqui porque senão a gente vai entrar modo Gil do Vigor aqui, ficar indignado. Peço perdão aqui, não tô querendo tirar sarro do sotaque nordestino de forma alguma.
que é um dos sotaques que eu mais gosto no Brasil, tá? Então, para não entrar no modo, né, no modo pilhar, no modo Gil do Vigor aqui, eu vou terminar esse assunto e eu vou seguir falar rapidamente de Série B. A gente teve alguns jogos que já aconteceram da 10ª rodada, né? CRB e CSA, muitos empates, né? Muitos empates, CRB e CSA em 0-0. Vasco e Grêmio, esse jogo era importante para o Vasco para seguir na cola do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 22 pontos e vai jogar ainda. O Cruzeiro tem 4 pontos a mais que o Sport e o Vasco, né? Então era importante o Vasco ganhar, até jogando em São Januário, para encostar no Cruzeiro e não deixar o Cruzeiro se desgarrar tanto, né? O Cruzeiro vive um momento fantástico na Série B e vai trilhando seu caminho, vai pavimentando o caminho para voltar para a Série A. Cada rodada que passa fica cada vez mais próxima essa realidade. Claro que a gente não sabe o que pode acontecer no meio de janela, né? O treinador, a gente vai sair, não vai? Quanto que é a multa rescisória, né? Houve essa polêmica aí recentemente. Então, independente do que possa acontecer, a gente não sabe, né? Mas se chegar até até a janela do meio da temporada ganhando tudo, o Cruzeiro praticamente pavimentou o caminho para voltar para a Série A, né? Praticamente. Questão Vasco da Gama, eu acho que o Vasco está fazendo uma bela campanha dentro das suas limitações e eu acho que o Vasco tem que fazer isso que está fazendo. Marcar pontos importantes, se manter no topo da tabela até fechar a SAF, até vier a 777 e no meio do ano, na janela do meio do ano, trazer alguns reforços de peso. Se é que isso vai ser possível viabilizar, né? Porque o tempo está correndo e quanto mais o tempo passa, menos tempo tem para a empresa, para a 777 chegar, ver como é que está o clube internamente e falar, agora a gente vai injetar dinheiro. Não é assim que acontece, né? Até porque a 777 é um grupo, né? O John Textor, veio pessoalmente, né? Ele deu a cara a tapa, óbvio que ele representa uma empresa também, mas ele veio como uma pessoa, né? E ele foi lá e injetou dinheiro. A 777 eu imagino que vai ser uma parada um pouco mais complicada. Apesar de ter muita grana, é uma coisa mais burocrática, né? Porque não fala o nome, a gente não fala o nome de uma pessoa, a gente fala o nome de uma empresa. Então o que a gente imagina é que vai ter uma certa burocracia para a grana entrar na hora que a empresa chegar, ver as contas do clube e ver quanto o clube está devendo, né? Porque no Cruzeiro foi assim, o Ronaldo ele não injetou dinheiro nenhum, o Ronaldo ele arrumou a administração e o resultado tá aí, a gente vê que não precisa de grana, né? Mas para o Vasco, que vai virar SAF, de fato, né? Vai virar empresa com o campeonato rolando, não tem tempo de organizar. A empresa não vai ter tempo de chegar e organizar. O que vai ter que fazer? Vai ter que contratar jogadores, né, de qualidade para dar muita qualidade para essa equipe, ela seguir forte pela Série B e eventualmente conseguir voltar para a Série A, né? É a mesma coisa com o Bahia, né? Grupo City Bahia, se acontecer, se isso for viabilizado de fato até a janela do meio de ano, o Bahia pode ganhar muita grana, mas é o que foi, quanto mais o tempo passa, a gente não sabe quanto tempo essas empresas vão levar para injetar dinheiro e aí quanto tempo vai levar para fazer uma sondagem de mercado e trazer um jogador bom, né? Então tem dessas coisas, quanto mais o tempo vai passando, talvez essas grandes contratações que os torcedores estão esperando para reforçar suas equipes, no caso o Vasco e o Bahia, talvez fique mais distante esse sonho, talvez fique cada vez mais complicado, mas enfim, as duas equipes vêm fazendo o seu papel, que é de se manter no topo, estão no G4, né? E quando chegar a grana, o aporte financeiro, quando chegar os milionários, como diz o Casemiro, segura aí até chegar os milionários. Quando chegar os milionários, vai entrar grana, vai vir jogador bom e o clube tem tudo para voltar para a Série A. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Essa é a moral da história. Agora, se de fato isso vai acontecer, a gente não sabe. Eu vou repetir. Quanto mais o tempo passa, quanto mais passa o tempo, quanto mais demora para viabilizar, né, essa compra da SAF, vai ficando cada vez mais distante, porque os caras não vão analisar o clube do dia para a noite, né? Ainda mais com a quantidade de dívidas que o Vasco da Gama tem, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que vai demorar, vai ter que ser auditado internamente, né? Vai vir uma equipe aqui auditar o clube, ver como é que tá as contas, porque
parte do investimento vai ter que ir para pagar a dívida, né? Obviamente, e parte vai para investimento. Então, são muitas etapas desse processo, e se o torcedor sonha com grandes reforços, esse processo precisa ser agilizado o mais rápido possível, né? Na medida do possível, obviamente, né? Não cometer nenhuma loucura, mas quanto mais cedo isso acontecer, mais cedo os caras chegam no clube, analisam a situação do clube e mais cedo vai entrar grana para investimento no futebol, tá? Finalizar em Série B, Guarani e Vila Nova, 1-1, Sport Ponte Preta 2-1 Sport, por isso o Sport é o vice colocado de momento. Então o G4 é assim: Cruzeiro, Sport, Vasco, Bahia. O Grêmio vem na quinta colocação, também pleiteando aí uma vaga nesse G4 aí, uma vaga para o retorno para a Série A. Vamos falar agora de seleção brasileira. 5-1 para cima da Coreia do Sul, grande resultado. Teve gol do Richarlison, 2 gols de pênalti do Neymar, teve gol do Felipe Coutinho e gol do Gabriel Jesus, né? Esses adversários permitem esse tipo de coisa acontecer, de jogadores, né? No caso do Gabriel Jesus, que vinha um pouco desacreditado, até por Tite não, mas por grande parte da torcida, eles irem lá e deixar o seu gol e voltar a recuperar a confiança. Esse tipo de jogo é importante, né? O Gabriel Jesus, ia falar Gabigol. O Gabriel Jesus, ele já vem numa crescente na seleção brasileira, ele já vem ensaiando, e também no Manchester City, e ele já vem ensaiando, né? Essa volta a marcar gols na seleção brasileira. Ele já vinha ensaiando isso. O gol não tinha acontecido ainda. Agora ele conseguiu marcar e talvez abra a porteira. Talvez, né? Talvez sim, talvez não. Mas é o tipo de jogo importante para dar confiança, né? Jogo comemorativo, celebrar aí os 20 anos do Penta, né? Faz 20 anos que o Brasil ganhou o seu último título mundial, o 5º título mundial. É impressionante como o tempo passa, né? Impressionante como o tempo passa. São 20 anos e de lá para cá o Brasil sequer esboçou qualquer condição de disputar uma Copa do Mundo, disputar um título de Copa do Mundo, né? E jogo fácil, sim, jogo fácil. A Coreia não seria um adversário que, até por ser um jogo amistoso, a gente já viu algumas edições de Copa que a Coreia sabe se defender, né? Mas até por ser um jogo amistoso, a Coreia foi para cima. E indo para cima, o Brasil é infinitamente superior, com todo respeito à Coreia do Sul, mas o Brasil tem muito mais qualidade que a Coreia do Sul. A gente viu isso nessa partida e o Brasil conseguiu marcar 5 gols, né? Não é qualquer placar, né? Agora, é um adversário forte? Cara, na Ásia, no continente asiático, sim, é um adversário forte. Agora, em termos de Copa do Mundo, isso vale? Isso tem validade? Eu acho que tem validade para dar confiança para os jogadores e para o Tite fazer testes. Agora, isso testa a seleção brasileira de fato? Aí eu acho que não, né? Eu acho que todo jogo é um jogo, assim. É importante a gente... O futebol hoje ele é muito global, né? A seleção sul-coreana tem vários jogadores que atuam no futebol sul-coreano? Tem. Mas as grandes estrelas estão no futebol europeu, assim como acontece na América do Sul também. Na América do Sul, se a gente pegar Uruguai, Argentina, Colômbia, são todas seleções que as grandes estrelas elas atuam no futebol europeu. Então, tal do nível de enfrentamento que se fala, né? O Brasil precisa jogar com seleções europeias para... Cara, assim, porque o nível de enfrentamento é maior, a preparação aí serve sim como base para uma preparação para a Copa do Mundo. Eu concordo com tudo isso, né? Mas, poxa, será que é o que eu tô falando, será que se a gente olhar para o futebol sul-americano, seleção argentina, seleção uruguaia, colombiana, equatoriana, que as principais estrelas vêm do continente europeu, será que também não dá para ter um parâmetro? Assim, o continente, o continente, não é continente, o continente é a América, né? Mas eu vou falar continente. A região sul-americana ela é tão ruim assim? Eu acho que, óbvio, assim, não sou maluco de dizer que o
o nível de enfrentamento de um Brasil e Equador é o mesmo que seria de um Brasil e Itália, né? Como a Argentina encarou a Itália recentemente. Não sou maluco de dizer isso. Agora, que existe um certo nível de enfrentamento, eu acho que sim. E aqui na América do Sul tem outros fatores também, né? A gente enfrenta a seleção brasileira, a Argentina no caso, que são as principais, talvez, as favoritas, enfrentam condições adversas, né? A principal delas, a altitude. Então, assim, eu acho que existe essa diferença técnica. Eu acho que você pegar uma Inglaterra, uma Espanha, né, uma França, fazer um amistoso com essas equipes tem muito mais valor. Mas aqui na América do Sul, repito, as principais seleções, né, as seleções que vão para a Copa do Mundo, os principais jogadores vêm da Europa. E fora isso tem o fator altitude, que isso contribui muito, né, para quê? Para as equipes locais e dificulta muito para a seleção brasileira. É um outro tipo de jogo, né, que o Tite tem que ter uma preparação. O Tite, a seleção, a comissão tem que ter um outro tipo de preparação, de mobilização para fazer esse tipo de partida. Então eu acho que tem o seu valor. Enfrentar a Coreia do Sul, eu acho que tem o seu valor, né? Eu tô vendo muita gente criticando que é um jogo, né, que é uma porcaria, que é um adversário fraco. A Coreia do Sul é uma das principais seleções do continente asiático. Óbvio, né? Óbvio, assim, não dá para comparar o futebol da Coreia do Sul com o futebol, sei lá, da seleção italiana. Não dá para, digo a seleção italiana porque não vai para a Copa, né? Não dá para comparar, a seleção italiana é muito melhor. Agora, o que eu acho engraçado é que quando vai ter Mundial de Clubes, os clubes asiáticos são um bicho-papão, né? Tem um monte de jogador bom, tem investimento, tem torcida. Agora, para a preparação para a Copa do Mundo não serve, né? É uma loucura isso. Então, eu acho que assim, é o ideal? Não é. Mas eu acho que serve de preparação, assim, no nível, principalmente, a questão da confiança, né? Dar confiança à seleção brasileira, que cada vez mais se mostra mais ofensiva. Pô, se fosse uma seleção brasileira de um ano atrás, eu duvido que marcaria 5 gols na Coreia do Sul. Eu duvido. Né? Mas hoje a seleção atingiu um status, né? Uma organização ofensiva, até pelos jogadores que são convocados, esse nível, né, aumentou muito. E hoje a seleção tem aposta não só na sua qualidade defensiva, na sua qualidade de meio de campo, mas no talento individual do seu ataque. Por isso que o Brasil tem se tornado cada vez mais uma seleção mais goleadora, mais ofensiva. Enfrentar adversários como a Coreia do Sul te permite fazer testes, né, que podem ter o seu valor na Copa do Mundo. Então, assim, serve de parâmetro? Pô, vai ser, tipo, vou pegar uma Bélgica. Serve de parâmetro? Obviamente que não, né? A qualidade da seleção belga é maior que a qualidade da seleção sul-coreana. Agora, essa Coreia do Sul já eliminou a seleção alemã, né, numa Copa do Mundo. Então, por isso que eu digo, não essa seleção, obviamente, né, a camisa sul-coreana. Por isso que eu digo, tem o seu valor enfrentar a Coreia do Sul e tem o seu valor enfrentar o Japão. Né, são duas equipes que são referência na Ásia, né? São as melhores? Não sei disso. Eu acho que tem os melhores jogadores, né? Não em termos de conjunto. Acho que em conjunto talvez o Irã, até por ser muito retranqueiro, é uma equipe mais complicada. Mas a Coreia do Sul e o Japão têm jogadores de muita qualidade. Pô, eu consegui ver o jogo entre a Austrália e o Japão. Isso aí é jogo da repescagem da Copa, né? Jogo que levou o Japão à Copa do Mundo. E o time japonês, assim, defensivamente ele é bom? Não. Mas é um time que tem um bom toque de bola. É ofensivo? Não. Não é. O Brasil vai passar por cima, tranquilamente, por cima da seleção japonesa. Mas é uma seleção que tem um bom toque de bola, né? E um toque de bola que se assemelha, dadas as devidas proporções, né? Vamos citar isso aqui, dadas as devidas proporções, que se assemelha, né, a algumas equipes do Brasil, algumas seleções que o Brasil pode enfrentar do continente europeu, né? A seleção japonesa tem um bom toque de bola. Agora, falo e vou repetir, ofensivamente e defensivamente não é parâmetro para nada, mas é uma seleção perigosa, né? É uma seleção que tem um bom toque de bola. Então, pode servir de parâmetro para como é que o Brasil vai quebrar essa linha de passe, né? O Brasil pode usar
uma ou outra coisa do jogo, que por exemplo, contra a Coreia do Sul, contra o Japão, pode usar uma ou outra coisa. As principais qualidades dessas equipes, né? Fazer uma marcação-pressão para cortar a linha de passe, para recuperar a bola mais rápido. Óbvio, assim, dá para fazer isso com uma seleção europeia? Dá. Mas o risco, né, de você deixar a retaguarda desguarnecida e tomar um contra-ataque de velocidade e aí definir o jogo, isso é muito grande. Mas obviamente que serve para testar esse tipo de jogo, né? Isso te permite, esse tipo de jogo te permite. Posso perder, o adversário não tem tanta tradição, eles vão talvez fiquem mais atrás, talvez fiquem mais receosos. Eu acho que assim, não é a mesma coisa, não é. Né? Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que, não, jogar com a Coreia do Sul, pô, tá valendo. Eu acho que tá valendo, né? Mas não tem o mesmo nível de enfrentamento. Mas eu falei, vou repetir, eu acho que tem o seu valor, né? É muito mais por uma questão de entretenimento, né? Muito mais questão de grana, né, que gira em torno desse jogo. Eu acho que seria muito mais interessante em nível técnico o Brasil enfrentar algumas seleções africanas, mas eu acho que, né, eu falei, eu vou repetir, dentro do continente asiático, talvez eu acho que fosse mais interessante pegar o Irã, mas dentro do continente asiático, o Japão e a Coreia hoje são duas seleções referências, né? São duas das melhores seleções asiáticas. Tem um futebol forte, tem jogadores de qualidade. Os melhores estão na Europa. Então eu acho que serve de uma certa preparação. Não te prepara para pegar uma Bélgica, não te prepara para pegar uma França, não te prepara. Mas você pode fazer testes que contra uma França, contra uma Bélgica, você não faria. Por quê? Não posso perder um jogo para esses caras antes da Copa do Mundo. Né? Então seria interessante em termos de preparação, mas seria um jogo chato. Né, de duas equipes que vão se defender muito, porque ninguém quer perder para outra na véspera da Copa do Mundo. A Argentina ganhou da Itália de 3-0, mas a Itália não está na Copa do Mundo. Os caras estão em ritmo de festa, né? Os caras não estão nem aí. Com todo respeito, obviamente, né? Não estou tirando mérito da seleção argentina. Mas, se a Itália fosse para a Copa, você pode ter certeza que essa partida não seria 3-0. Seria uma partida muito mais dura. Eu acho que a Argentina tem totais condições de vencer a Itália. A Argentina é melhor, minha opinião, mas não seria 3-0, né? A mesma coisa a Coreia. Coreia também, ritmo de festa. Os caras entraram vamos enfrentar a seleção brasileira, então vamos curtir, né? Porque se os caras estivessem jogando sério, os caras iam fechar uma retranca e o Brasil ia fazer 1 ou 2 gols no máximo, né? Mas enfim, a seleção japonesa não tem na sua característica se defender, não tem na sua característica ser retranqueiro. Então eu acho que o Brasil pode repetir um placar de 5 mais uma vez contra o Japão, tá? Acho que é totalmente possível e eu acho que vai acontecer. Repito, assim, a gente vai repetir, porque pra galera não achar que eu tô ficando maluco, né? Não estou ficando maluco. Eu acho que tem o seu valor. Não te prepara para uma Copa do Mundo, não te prepara para enfrentar uma Suíça, uma Sérvia, não te prepara. Não te prepara para enfrentar uma Bélgica, num possível mata-mata, uma França, uma Inglaterra, isso não te prepara. Mas eu acho, é o que eu falei, você pode fazer testes e você pode dar confiança para alguns jogadores que jogaram um amistoso contra a Inglaterra, contra a França, contra a Alemanha, contra a Espanha, contra Portugal, né? Você fazer amistosos com essas equipes te prepararia bastante para a Copa do Mundo? Sim, mas seria um jogo em que as duas equipes iam se defender muito, né? Você ia testar mais a sua defesa do que seu ataque, né? Porque ia ser um jogo tipo Real Madrid na final da Champions. A gente vai se defender muito bem e a gente vai jogar por uma bola. A gente vai ameaçar, a gente vai ser reativo, né? Quando o adversário permitir, a gente vai para cima. A gente não vai só se defender. O adversário permitiu, a gente vai para cima. Foi o que o Real Madrid fez. E na Copa do Mundo vai ser isso. Então, o que o Brasil iria testar é esse tipo de jogo, que muita gente critica e acha que não é legal na seleção brasileira. Então, acho que você enfrenta... Por isso que eu digo, enfrentar uma Coreia do Sul, enfrentar com o Japão, que permita que a seleção brasileira seja muito ofensiva, né, que teste os jogadores, que os caras possam tentar driblar, inventar passe, né, fazer os caramba 4, eu acho que é legal, porque assim, deixa os caras à vontade, né, os caras tiram lances, jogadas da cartola, e numa partida decisiva, contra uma equipe, sei lá, como a França, por exemplo, vai ser um jogo mais conservador, mais cadenciado, sim, mas um lance de brilhantismo,
Pô, o cara já vestiu a camisa amarela, ele fez um lance contra a Coreia. Pô, dá um clique na cabeça do cara, fala, vou fazer a mesma coisa, né? O jogo tá truncado mesmo, vou inventar uma parada aqui, fazer uma bagunça aqui, fazer uma fumaça, vamos ver se funciona. Eventualmente pode funcionar, né? Não tô dizendo que isso vai acontecer, mas é o que eu tô falando. Se você jogar contra a Coreia, te permite fazer coisas e testes que você não faria contra uma seleção europeia, né? Seria totalmente diferente, porque, de novo, eu falei e vou repetir, ninguém vai jogar um amistoso pré-Copa contra a seleção brasileira para perder, né? E o Brasil também não vai enfrentar uma seleção europeia pré-Copa para perder também. Então seria um jogo feio de duas equipes que iam se defender muito e que ia buscar punir o adversário em uma bola, né? Então as pessoas iam gostar disso? Pra questão de preparação para a Copa, eu acho que teria muito mais valor, né? Eu acho que seria muito mais enriquecedor, que aí seria uma preparação de verdade. Agora não é o futebol que todo mundo quer ver, né? Enfim, né? Tem dessas coisas também. A galera tem que tem os lados bons e o lado ruim, né? Mas que eu acho que enfrentar. Aí sim, concordo com a galera que fala: pô, o Brasil, um novo contrato com a empresa que tem a detentora dos direitos de jogos da seleção brasileira, tem que priorizar seleções europeias ou seleções com um ranking alto. Eu acho que sim, né? Isso eu concordo, né? Porque isso te prepara melhor para uma Copa do Mundo. Agora, é, é, isso vai, isso vai ser fator determinante, né? Isso vai ser isso que vai definir o Brasil ser campeão ou não? Eu não, acho que não. O Brasil é uma baita seleção. O Brasil está entre as favoritas a levar a Copa do Mundo, né? O Brasil está, né, entre as favoritas. Os principais jogadores da seleção brasileira hoje atuam na Europa com os melhores jogadores das seleções europeias. Então cada um sabe como o outro joga, né? Você não precisa jogar um amistoso. É óbvio que isso ajuda, mas isso não é mandatório você jogar um amistoso com uma seleção, até porque os caras se conhecem, né? Os caras, não todos, obviamente, né? Mas vários deles se conhecem, pô, de jogar em clube, de jogar junto em alguns clubes. Então tem coisas e coisas, né? Que ia ser bacana. E tem fatores, coisas positivas, né? Que eu falei, né? O Gabriel Jesus volta fazendo gols, o Felipe Coutinho fazendo gol de novo, né? O que pode ser o reserva imediato do Neymar. O Everton jogando de titular, isso eu acho bacana. Por quê? Porque o Alisson jogou a Champions League e a final da Champions e o Ederson tá machucado, né? Então o Everton teve a chance. Legal isso, né? Porque o Tite convoca o Everton, sabe que ele vai ser tá entre os escolhidos e aí para a Copa, e ele continua convocando o Everton, né? Sem necessidade nenhuma. Ele já sabe que o Everton vai ser o terceiro goleiro. Não precisa chamar o cara para compor o elenco, né? Se for chamar o cara, põe para jogar. Dessa vez, por questões circunstanciais, o Everton tá jogando e fez uma boa atuação, fez uma boa partida. O caso Danilo, por exemplo. O Danilo não jogou, né? E aí o Tite, numa entrevista lá para Jovem Pan Esportes, justificando a não convocação do Rafael Veiga, ele usou de desculpa, né? O nível do futebol europeu, o nível de enfrentamento dos atletas que vêm da Europa. Então por que raios que ele convocou o Danilo, né? Ele nem pôs o Danilo. Aí tudo bem, ele não pôr o Danilo em campo, ele justifica a tese dele, né, de que o futebol europeu não tem o mesmo nível de enfrentamento que o futebol praticado no Brasil. Ok. Então, se não tem o mesmo nível de enfrentamento, o jogador não tem condições de entregar, para que ele tá chamando o cara, entendeu? Tem dessas coisas, né? O Vampeta até falou, é milonga. Eu concordo nesse aspecto, enfim, né? Acho legal, assim, a gente se pergunta qual o interesse por trás disso, né? Jogador jovem, muito promissor, que provavelmente deve sair esse ano do Palmeiras, né? O Veiga já é um jogador mais velho, sem mercado na Europa, né? Essas coisas que fazem a gente se perguntar. Se eu não estou sugerindo absolutamente nada, né? Mas a gente faz a gente se refletir, pô, qual que é o interesse por trás disso, né? Por que chama o jogador jovem e não chama o jogador mais velho? Sim, de novo, eu não estou dizendo que tem alguma coisa, mas esse tipo de atitude faz a gente ficar pensando, né, sobre esse tipo de coisa, né? Abre margem para a galera ficar pensando besteira, né? Enfim, o Brasil agora fez uma grande atuação, a gente tem que parabenizar, um grande resultado, isso sempre tem que ser exaltado, né? Porque
quando não faz gols é criticado, quando faz muito gol é porque o adversário é fraco, né? Então não dá para agradar todo mundo, né? Vai enfrentar o Japão, acho que vai sobrar, né? Vai sobrar para cima do Japão. Falei, vou repetir, né? A seleção japonesa é uma equipe que tem um bom toque de bola, eles são muito precisos, né? Chega até a ser um jogo chato, né? Lembra das devidas proporções, lembra aquela Espanha de muito toque de bola e pouca ofensividade, né? Só que aquela Espanha se defendia melhor. O Japão não se defende tão bem, não ataca também, não é vertical. Aí sim, aí vale a comparação com a Espanha. Toca muito bem a bola, tem muita precisão de passe, mas não é agressivo. Então acho que o Brasil vai sobrar nessa partida contra o Japão e tende a ser um placar elástico mais uma vez, tá? Então é isso, gente. Por hoje eu vou finalizar, né? Já acabei delongando aqui, ia gravar um podcast mais rápido, passou de meia hora já. Então é isso. Vou encerrar por hoje, desejar para todo mundo um ótimo final de semana, um forte abraço. E aí, final de semana, se der, a gente vai voltando para comentar aí os jogos, aí, os dias de jogos do Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu só pegar aqui a tabela de jogos, para a gente falar alguns jogos interessantes que vão ser aí, né? O São Paulo vai enfrentar o Avaí na ressacada, é importante jogo para o São Paulo sonhar aí em chegar ao o G4, né? Tá empatado, falei Z, peço perdão aqui ao torcedor. Sonhar aí em voltar ao G4, né? Tá empatado com o Curitiba, que é o quarto colocado, né? O Curitiba vai enfrentar o Ceará que pode ter embalado para essa vitória contra o Fortaleza. Pode, a gente não sabe, vamos ver. O Ceará sempre vem atuando bem, fazendo boas partidas. O Atlético Paranaense enfrenta o Santos, tá? Partida importante para as duas equipes, para voltar a sonhar aí com o topo da tabela, essa partida importante, mas o jogo na Arena da Baixada é complicado para o Santos. O Santos não atua bem fora de casa, né? Atlético Goianiense e Corinthians. O Atlético Goianiense recentemente complicou muito a vida do Corinthians, né? Pode complicar de novo. Para o Corinthians é interessante, né? Mirando o topo da tabela mais uma vez, voltar ao topo da tabela. Não pode ser uma partida importante para o Corinthians. Pode não. É uma partida importante para o Corinthians. Pode ser um adversário muito complicado para o Corinthians, isso sim. Eu queria dizer. Falei de Flamengo e Fortaleza. Né? Para o Fortaleza é jogo de vida ou morte. Para o Flamengo é uma partida para vencer e possivelmente, tá? Possivelmente, dependendo de uma combinação de resultados, chegar ao G4, hein? Chegar ao G4, dependendo de uma combinação bem generosa de resultados, isso pode acontecer. Palmeiras e Galo e Atlético Mineiro, acho que essa é a grande partida do final de semana. Líder contra vice-líder, jogo no Allianz Parque, o Palmeiras super desfalcado. O Atlético também é desfalcado, diga-se de passagem, mas o Palmeiras volta a ter o reforço do Abel Ferreira no banco de reserva. Se é que isso vai ajudar ou não, só vai ver durante a partida, mas essa é a partida do final de semana, partida que pode definir aí, óbvio que se empatar, o Corinthians pode passar os dois, né? Então, sim, depois que eu tô falando, pode definir o líder absoluto aí do Campeonato Brasileiro em virtude de uma compilação de resultados. Se o Palmeiras ganha, o Atlético ganha, o Corinthians não ganha ou empata, a gente pode voltar a ter um líder isolado após essa rodada de final de semana. É isso, gente. Agora sim, finalizar. Já para todo mundo, um forte abraço, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau!